você faz parte, mas esse reino tem um dono. É o reino de... Aprendeu? No Antigo Testamento, Deus criou o seu povo. Sim, Ele criou. Deus não olhou em todas as nações e disse: eu quero você. Não. Ele formou o seu próprio povo, o povo de Israel. Povo é um grupo de pessoas que fazem coisas parecidas e que vivem juntas em um determinado lugar. Deus disse para o seu povo o que eles deveriam comer, que dias trabalhar, como tratar uns aos outros. Deus disse que eles deveriam adorar apenas um Deus, o Deus verdadeiro, o Deus criador, e a ninguém mais. Deus disse como deveriam viver. O povo de Israel tinha que ser um povo diferente de todos os outros povos. Os outros povos olhavam e diziam: como pode? Eles não trabalham um dia da semana e têm uma colheita tão boa. Que Deus é esse? E eles corriam e conheciam o Deus de Israel. Eles olhavam e falavam assim: mas eles vencem tantas batalhas, conquistam tantas terras. Que Deus poderoso é esse? E eles corriam e conheciam quem? O Deus de Israel. Tudo isso porque o povo de Deus era diferente. Certa vez, alguns israelitas foram até o profeta Samuel e disseram: olha, profeta Samuel, nós queremos um rei. Nós queremos um rei que governe sobre nós, como tem todas as nações. Todas as nações? Mas eles não tinham que ser como todas as outras nações. Eles tinham que ser diferentes. O profeta Samuel não gostou do que ouviu. Queremos um rei que nos governe como as nações. E o profeta Samuel orou ao Senhor. E Deus disse: como assim, Samuel? Eles querem um rei. Eu sou o rei de Israel. Não é a você, Samuel, que eles estão desprezando, mas é a mim. Você é o profeta de Israel. E eles agora estão querendo um rei, mas quem eles estão rejeitando sou eu. Desde quando os tirei da terra do Egito, eles têm me desprezado, me rejeitado e adorado outros deuses. Samuel, faça o que eles estão pedindo. Dê a eles um rei, mas deixa claro para essa gente como esse rei irá tratá-los. Naquela época, os reis eram maus, cruéis, faziam o povo trabalhar além do que podiam. Naquela época, os reis faziam o povo pagar tributos, impostos, ou seja, muito dinheiro, para morar em algum lugar ou para fazer alguma coisa. E o povo de Israel queria um rei. Como assim? Eles estavam rejeitando o reino dos céus. Mas Deus permitiu. E o primeiro rei de Israel, então, foi escolhido. O primeiro rei de Israel foi quem mesmo? Qual o nome do primeiro rei de Israel? O rei Saul. A Bíblia diz que Saul começou muito bem. Ele começou tudo muito certo. Mas, com o passar do tempo, ele fez o que era mal aos olhos de Deus. E com isso, o povo sofreu demais. Depois, um segundo rei foi escolhido. E qual o nome do segundo rei de Israel? O rei Davi. O rei Davi, certa vez, ele disse: teu é o reino, Senhor. Ele governa em todas as nações.
E diante dele, todas as famílias da terra vão se prostrar. Salmos 22, 27 e 28. Mas, mesmo sendo o rei segundo o coração de Deus, ele fez coisas que não agradaram a Deus. Afinal de contas, esses reinos não tinham um reino como o de Deus. Pois bem, o tempo passou, anos se passaram, e eis que se escuta uma voz. Uma voz que clamava no deserto. E essa voz dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está perto. E finalmente, o Rei da Glória chegou. Jesus, o Rei da Glória. Jesus, ele veio para fazer a vontade do Pai. E o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho Jesus faz igualmente. Faz igual. Jesus veio para trazer o reino de Deus para o mundo. Ele veio para trazer o governo de Deus para o mundo. E Jesus não pode ser comparado com nenhum outro rei. Porque ele é o Rei dos Reis. Ele sempre acerta. Ele é perfeito. Nele não há erro algum. O seu reino é de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Jesus, ele veio para dizer que o reino de Deus é governo, poder de Deus. Mas ele também veio para dizer que o reino de Deus é um lugar. E certa vez, Jesus disse: deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. E Jesus disse isso porque criança não tem pecado, gente. É? Algumas têm pecado, outras não. É isso? Romanos 3, 23, que todos pecaram. Diga comigo, todos pecaram. E separados estão da glória de Deus. Então aquele bebezinho tão fofinho, tão bonitinho, ele tem pecado? Tem. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas o reino de Deus é das crianças. Por quê? Diga comigo. O reino de Deus é meu por causa da graça de Deus, da bondade de Deus. Eu nunca vou merecer. É Jesus quem faz isso por mim. Mas eu pergunto, só das crianças é o reino de Deus? Só, gente? Pessoal daí de trás, só das crianças é o reino de Deus? Certa vez, Jesus disse: felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito? O que é pobres de espírito? O rico de espírito é aquele que diz: eu sou uma pessoa boa, eu não matei ninguém, eu não roubei nenhum banco, eu sou bom, eu faço boas obras, eu vou para o céu. Esse é o rico de espírito. Sabe quem é o pobre de espírito? É aquele que diz assim: Deus, eu não mereço. Eu não mereço nada do Senhor. Eu sou pecador. Eu sou pecador. E eu quero ir para o céu, Jesus. Mas só Jesus pode me levar. Só Jesus pode me deixar entrar no céu. Então, os pobres de espírito são aqueles que entendem que são pecadores e que só podem entrar no reino dos céus por causa de quem? Jesus.
é só Ele. E os pobres de espírito, eles não têm vontades próprias. O pobre de espírito, ele ouve a voz de Deus e ele não fica cheio de vontades, dizendo, não, eu quero isso, eu quero aquilo, como se Deus tivesse que fazer. Quem já foi no restaurante aqui? Levanta a mão. No restaurante, às vezes a gente quer lá um suco. E a gente fala assim para o garçom, garçom, você pode me trazer um suco? E o garçom vem e traz o suco. Aí outra hora vira, garçom, você pode trazer fritas? Aí ele vem e traz as fritas. Jesus é um garçom? Não. Jesus não é garçom. Ele tem vontade própria. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, Deus. Assim na terra, como é feita no céu. Ele tem vontade. Então, ainda que Deus não dê tudo o que a gente quer, mas tia Marcele, eu pedi uma bicicleta e não ganhei. Eu quis um tênis novo e não ganhei. Eu pedi a Deus aquela cura e Ele não curou. Ainda que Deus não faça o que a gente quer, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Rei. E Ele sabe muito bem o que faz. Das crianças, é esse presente. Um presente muito especial. Esse presente ninguém merece. A verdade é que ninguém merece. Às vezes você tem lá um cofrinho na sua casa e chega no dia das crianças, você pode abrir aquele cofrinho e comprar um presente, porque você juntou aquele dinheiro. Ah, você merece, né? Você juntou. Mas esse presente aqui, ninguém merece. E quem deu esse presente foi Jesus. Ele deu esse presente. É tudo por causa dele. Ele é o principal. Jesus é o Rei. E nós podemos ser gratos a Ele, porque mesmo Ele não precisando ficar entre nós e sofrer o que Ele sofreu, na verdade só Ele podia fazer aquilo por nós. E Ele nos deu um presente aos pobres de espírito. E Ele deu esse presente também para as crianças. Que presente é esse, gente? Vamos falar todo mundo junto? O reino de Deus. Aleluia!